eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de História. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de História. Hoje estaremos discutindo um aspecto importante dentro da história, que é a nossa Primeira República, ou seja, esse momento que nós temos então de transformação da nossa sociedade. O que antes era uma sociedade regida pelos princípios monárquicos, principalmente nesse caso, Dom Pedro II, nós teremos efetivamente todo um processo de modificação que vai ocorrer dentro dessa característica, dentro desse momento de pressão, de tensão que vai ocorrer no Brasil, que vai ser o princípio da proclamação da República. Aqui nós temos então um momento extremamente importante que vai, em outras palavras, decorrer de diversos aspectos que vão efetivamente contribuir para então a proclamação da República. Aqui nós vamos trazer 5 características importantes para todos vocês, para deixar mais claro e conhecer um pouquinho mais sobre essa relação então de como ocorreu o processo da proclamação da República. Vamos então à nossa primeira característica. Os antecedentes. O primeiro partido republicano no Brasil foi o Partido Republicano Paulista, o chamado PRP, criado na Convenção de Itu em 1873. O PRP foi um partido legalizado a partir de o Brasil ser uma monarquia, então era um partido que apoiava a monarquia. O PRP conseguiu eleger apenas 3 deputados na Assembleia Geral dos Deputados durante o Império no Brasil. E aí a gente está tratando entre 1822 a 1889. Porém conseguiu infiltrar no meio militar, o que foi decisivo para a queda da monarquia constitucional. Então percebam vocês, por mais que nós tenhamos nesse momento uma representação de um partido que apoia a monarquia, nós temos nesse momento já o pensamento que vai se trazer com relação à característica de república. Isso já é um exemplo que tem nesse momento em outros países já. E esse pensamento, partindo principalmente das relações luministas, vão, em outras palavras, chegar até o Brasil. E a partir daí, nós temos então a queda da monarquia que vai ocorrer, principalmente por essa organização que vai existir. O poder político da monarquia, ele vai enfraquecendo por diversas crises. E aí a gente vai perceber que essa estrutura ela vai começando a se condicionar, por mais que tenhamos aí um partido que é o PRP, que vai, em outras palavras, trazer essa defesa pela monarquia. Mas as outras estruturas dentro desse cenário já estavam se articulando e formando uma condição de poder muito grande no Brasil nesse momento. Vamos à nossa próxima característica. A proclamação. Aqui nós tratamos basicamente de todo um fato que ocorre diante da consequência do enfraquecimento da monarquia. O movimento militar de 15 de novembro de 1889 foi bem sucedido, destronando o imperador Dom Pedro II. Atitudes como essas eram previstas no Código Criminal de 1830, como crime grave, caso não tivesse êxito. Então veja só, é extremamente importante. Se não tivesse esse êxito ao processo da proclamação da República, destronando o monarca, efetivamente seriam condenados como crime à monarquia. Seriam presos e, consequentemente, na prisão, até mesmo o próprio processo da condenação à morte poderia ocorrer diante desses julgamentos que ocorreriam. Aí o que acontece? Nós temos efetivamente então, essa organização que ocorre. Nós temos o apoio dos militares, nós temos o apoio de grande parte da sociedade, que vai, em outras palavras, decorrer a formação desse processo. E, consequentemente, esse enfraquecimento da monarquia fez com que essas estruturas se organizassem e tivessem êxito. Não eram todos os militares que nesse momento apoiavam, porém grande contingente de militares já estava ao lado do então presidente nesse momento, que iria se consagrar como presidente, que era Marechal Deodoro da Fonseca. Percebam vocês
que nós teríamos aí então um processo extremamente perigoso. Se caso não tivesse êxito, todos eles seriam presos e condenados. Vamos então à nossa próxima característica. A República da Espada. Com a vitória de 15 de novembro de 1889, o movimento republicano liderado pelos oficiais do exército, é estabelecido em um governo provisório, chefiado por Marechal Deodoro da Fonseca, no qual todos os membros do ministério empossados foram no dia 15 de novembro. Grande parte de todos eles eram maçons. Durante o governo provisório foi decretada a separação do Estado e da Igreja. Foi concedida a nacionalidade brasileira a todos os imigrantes residentes no Brasil. Foram nomeados governadores para as províncias que se transformaram em estados. A família imperial brasileira foi banida do território brasileiro, só podendo a ele retornar a partir de 1920, pouco antes do falecimento, em 1921, da princesa Isabel. Percebam vocês que começa já uma reestruturação dentro desse cenário. Então a República da Espada ela foi efetivamente condicionada a partir de todo esse processo da tomada do poder e da organização interna, que foi efetivamente complexa nesse momento, você modificar esse cenário do que era efetivamente a ideia de uma monarquia para o processo de uma república. Nesse momento ela era comandada pelo exército brasileiro. Vamos então à nossa próxima característica. O governo provisório terminou a promulgação em 24 de fevereiro de 1891, a primeira Constituição Republicana do Brasil. Constituição de 1891, passando a partir daquele dia Deodoro da Fonseca a ser o presidente constitucional eleito pelo Congresso Nacional, devendo governar até 15 de novembro de 1894. Deodoro, apoiado pelos militares, decretou o candidato como candidato oficial e ao mesmo tempo derrotou o candidato civil, que era Prudente de Moraes. Então ele permanece no poder nesse momento. Criada uma nova bandeira nacional em 19 de novembro, com o lema positivista Ordem e Progresso, que era efetivamente uma relação dos grupos, a influência teórica dos grupos que estavam chegando no poder nesse momento, embora aspectos importantes permaneceram, como a cor verde e amarela, que eram cores já trazidas na bandeira imperial brasileira. Percebem vocês que nós temos então uma relação de uma reestruturação importante e a ideia de um Estado laico que começa efetivamente a se constituir a partir deste momento aí. Vamos então à nossa próxima característica. Governo de Deodoro da Fonseca. O Marechal Deodoro da Fonseca foi o primeiro presidente, como vimos anteriormente, e governou 1 ano e 3 meses no governo provisório. 9 meses como presidente eleito pela Assembleia Nacional Constituinte. Em 25 de fevereiro de 1891, ainda na chamada República da Espada, seu governo foi marcado por crises econômicas, movimentos contra a sua forma autoritária de governar. O presidente buscava solucionar os problemas econômicos do Brasil e industrializar realmente o Brasil. Optou pela continuidade do processo da liberação da economia, apelidada como encilhamento. Iniciada durante a monarquia sobre o último ministro da Fazenda Imperial, Visconde de Ouro Preto, e continuada por Rui Barbosa, que consistia em permitir o crédito às indústrias que desejavam instalar-se no território nacional. Então isso foi um processo de crescimento que nós temos aqui, que efetivamente vai se condicionar. E aí, querendo ou não, vai surgir uma série de crises pela própria articulação que vai ter com relação a essa economia. Então era uma política, na realidade, econômica que permitia os bancos emitissem moeda sem qualquer exigência de lastro de ouro. E aí é extremamente perigoso, porque aí você não tem a referência dos valores cobrados, do valor emprestado, que pode ser efetivamente talvez um dos processos piores que nós temos quando vamos tratar basicamente de uma economia. Então ela não se estabiliza, ela tem esse condicionante que é perigoso.
E aí nós tivemos então esse momento, que é um momento, eu diria para vocês, extremamente delicado, que foi essa formação no Brasil. E, obviamente, por mais que tivéssemos no poder os militares, nem toda a população nesse momento estava satisfeita com essas mudanças. A todos vocês, espero que tenha contribuído para conhecer um pouquinho mais sobre a história do Brasil. E nos encontramos no nosso próximo Flash da História.